Vasco da Gama conseguiu dar mais um passo importante na venda da SAF do Gigante da Colina para Marcos Faria Lamáquia, filho do dono da Crefisa, que hoje é marido da Leila Pereira. Lembrando que a previsão da venda da SAF do Vasco da Gama para Marcos Faria Lamáquia é no meio do ano, em julho. E aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião para a venda da SAF do Vasco? Você apoia ou não? Comenta aí. E o atacante angolano do Vasco da Gama, Lloyd Augusto, que está emprestado ao Rizespor da Turquia e que inclusive fez 2 gols na partida de ontem, deve retornar ao clube carioca. Isso porque o clube turco não quer adquirir em definitivo o jogador angolano. E aí, torcedor vascaíno, você acha que Lloyd Augusto pode ajudar o Vasco nesse restante da temporada? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E os jogadores do Vasco da Gama foram recebidos pela torcida vascaína lá em Belém do Pará, com uma festa muito maneira na porta do hotel. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 500 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais, beleza? Estamos próximos a chegar à marca de 37 mil inscritos, então dá aquela moral, se inscreve aí. Agora vamos lá pro vídeo, porque tem muito assunto importante pra gente poder falar sobre SAF, Lloyd Augusto e também sobre o torcedor vascaíno, que teve uma recepção maravilhosa pros jogadores do nosso Cruz Maltino. Bom, pessoal, vamos começar primeiramente falando sobre a venda da SAF do Vasco da Gama, até porque teve um passo muito importante nesses últimos dias, por conta dos muitos jogos que estão acontecendo do Vasco contra o Botafogo, contra o Barracas Central. Eu acabei não trazendo essa informação para vocês, mas vamos lá, trazendo essa informação aqui para vocês que é importante, tá? Um passo importantíssimo para a venda da SAF do Vasco, para quem tá acompanhando. Então tá aqui, ó, passo importante para a venda da SAF. Como temos noticiado nos últimos dias, o processo de venda da SAF do Clube de Regatas Vasco da Gama ganhou mais um capítulo relevante no cenário internacional. Segundo nossa apuração, no último dia 16 de março, a Corte de Apelação do Segundo Circuito em Nova York, nos Estados Unidos, proferiu uma decisão importante no processo envolvendo a ACAP, que é dona de alguns direitos do Vasco da Gama, ali da 777, e também a Lenderhall Capital Partners, dentro de uma disputa mais ampla ligada a operações financeiras da 777 Partners naquela época. A ação movida pela Lenderhall cobra mais de 600 milhões de dólares por suposta quebra de contrato relacionada a empréstimos concedidos a empresas do grupo 777. Em primeira instância, a justiça americana havia autorizado o bloqueio de ativos não apenas das empresas diretamente envolvidas na dívida, mas também de garantidoras, ligadas à ACAP. No entanto, a Corte de Apelações reverteu essa medida cautelar, entendendo que a Lenderhall não possui garantia real sobre esses ativos e que sua reivindicação se limita, neste momento, a uma disputa contratual por indenização e não ao direito direto sobre bens específicos. Apesar da decisão favorável à ACAP, o processo ainda não foi finalizado e segue em andamento na justiça americana. O julgamento recente trata exclusivamente da suspensão do bloqueio de ativos, sem entrar no mérito central da disputa, que ainda deverá analisar questões como eventual fraude, quebra de contrato e responsabilidade das partes envolvidas. Na prática, a decisão representa uma vitória parcial importante para a ACAP. Com a derrubada do bloqueio, a empresa ganha maior liberdade para gerir e negociar os seus ativos. Então, quer dizer, essa vitória da ACAP ajuda na venda da SAF do Vasco, porque o Vasco tem o interesse em comprar ali a parte que tem, que a ACAP tem do Vasco da Gama, né? O Vasco Associativo tem esse interesse. E aí tá aqui, ó, que já estavam congelados por determinação judicial a pedido da Lenderhall. Isso reduz a pressão imediata sobre o seu caixa e amplia sua capacidade de conduzir negociações estratégicas. Por outro lado, a Lenderhall
perde, ao menos ao curto prazo, uma de suas principais ferramentas de pressão no processo, embora continue buscando a indenização bilionária na ação principal. Dentro desse contexto, a seguradora americana, a ACAP, que atualmente detém 31% das ações do Vasco da Gama SAF, passa a estar apta a negociar sua participação. Tá? Importante isso aqui. Mesmo com o litígio ainda em curso, o movimento pode acelerar o processo de transição societária do clube carioca. Então esses 31% aqui das ações da CAP, né, que tem do Vasco da Gama, o Vasco da Gama SAF tem esse interesse em comprar essas ações da CAP. Então por isso é importante, isso ajuda nessa venda da SAF do Gigante da Colina. Nos bastidores, o nome do empresário Marcos Faria Lamáquia segue sendo apontado como um dos principais interessados na aquisição desses ativos. O desfecho do caso é acompanhado de perto por torcedores e pelo mercado, já que poderá definir os próximos rumos administrativos e financeiros do clube. Então, informação importante, mais um passo importantíssimo dado aí, né, entre a CAP, Lenderhall, tudo que acontece ali no meio ali da política do Vasco da Gama, enfim, essa confusão toda dessa SAF, né, que infelizmente a gente se meteu nessa furada que foi a 777 Partners, mas graças a Deus tá tudo se resolvendo, tudo seguindo naquele caminho certo, e a previsão da venda da SAF do Vasco é acontecer ali no meio do ano, em meio de junho, julho, por ali. Creio que até o meio do ano, essa venda da SAF do Vasco da Gama vai passar para os conselhos deliberativos do Vasco da Gama para ser aprovado. Se for aprovado, provavelmente eles vão mostrar para o torcedor vascaíno também o que tá no contrato, quanto que vai investir. Enfim, deve ter uma live, né, talvez do Vasco explicando com o Marcos Faria Lamáquia, o investimento, como que vai ser, enfim. É importante a gente poder falar sobre esse assunto. Outro assunto para a gente poder falar, pessoal, é sobre Lloyd Augusto, né? Lloyd Augusto, que ficou marcado como o artista, né, do Vasco da Gama, o artista que não deu certo. A realidade é essa, né? Segundo informações aqui, pessoal, o Vasco terá o retorno de Lloyd Augusto em junho, tá? Em junho, o Lloyd Augusto já deve retornar ao Vasco da Gama. Isso porque o time da Turquia, onde ele joga atualmente, não vai exercer essa opção de compra que o Vasco colocou ali no contrato, né? De passagem apagada pelo Rizespor, o atacante angolano que pertence ao Gigante da Colina terá o futuro indefinido no segundo semestre. Lloyd Augusto tem data para voltar para o Vasco da Gama. De acordo com a informação do site RTI Sport, o Rizespor da Turquia não irá ficar com o ponta angolano e devolverá o atacante no fim do contrato de empréstimo, em 30 de junho. Contratado pelo Gigante da Colina em fevereiro do ano passado por 1,5 milhão de euros, 8,5 milhões de reais na época. Cara, inacreditável, né? O Vasco da Gama conseguiu pagar 8,5 milhões de reais no Lloyd Augusto. Cara, é inacreditável. Beira o absurdo, na minha opinião, né? A realidade é essa. Junto ao Alanyaspor da Turquia, Lloyd Augusto assinou por 3 anos com o clube carioca. Contudo, o atleta africano de 26 anos não conseguiu ter um bom rendimento com a camisa vascaína, além de também ter problemas extracampo em São Januário, né? Vocês lembram que teve aquela confusão do Lloyd indo pra balada, um vídeo dele, enfim, na balada com os amigos, enfim, que não caiu bem aqui na mídia vascaína. A realidade é essa, né? Além de também ter problemas extracampo São Januário, em 18 partidas não marcou gols, nem distribuiu assistências, sendo emprestado para o Rizespor em setembro, né? Contudo, o Lloyd Augusto não alcançou metas para ser vendido pelo Vasco, pelo clube turco também não conseguiu mandar nenhuma bola para as redes adversárias. Na verdade, o Lloyd fez 2 gols no dia de ontem, né? Tá aqui, ó, o vínculo estabelecido pelo Vasco, prévia para a compra pelo Rizespor, caso o Lloyd Augusto atingisse metas determinadas lá, o valor combinado foi de 1 milhão de euros, tá, pessoal? De 6 milhões de reais na cotação atual. Contudo, o Lloyd Augusto não conseguiu se firmar na equipe europeia. Lloyd Augusto será reavaliado pelo Renato Gaúcho para ver se consegue ajudar o Vasco, se não consegue, enfim. Como o atacante angolano tem contrato com o Vasco até dezembro de 2027, o atleta deverá passar por uma reavaliação da comissão técnica, comandada por Renato Gaúcho, para um possível aproveitamento do jogador no segundo semestre. Eu acho muito difícil, né? Eu acho muito difícil o Renato Gaúcho utilizar o Lloyd, a não ser que ele consiga recuperar um futebol que o Lloyd nunca teve,
né? A realidade é essa. Mas falando aqui, o Lloyd na partida de ontem, pessoal, do Rizespor, lá pela Superliga da Turquia, ele acabou fazendo 2 gols na partida de ontem contra o Samspor, né, também da Turquia, lá da Liga Turca. Lloyd acabou fazendo gol aos 40 minutos do primeiro tempo, o primeiro gol lá do clube turco, depois ele conseguiu fazer o 5º gol, né, o último gol, inclusive a equipe dele venceu por 4-1 a partida, né, ele conseguiu ajudar com 2 gols. Vamos dar uma olhada aqui onde tá em 10º colocado essa equipe do Lloyd, né, enfim. Loucura total, um jogador que realmente não deu certo no Vasco e que vai voltar porque não tem muito o que fazer. O clube turco não vai adquirir definitivamente o Lloyd Augusto, beleza? Bom, o outro assunto pra gente poder falar também, pessoal, é sobre a chegada do Vasco da Gama lá em Belém do Pará, né, cara? Que chegada linda, que chegada maravilhosa, o torcedor do Vasco que sempre faz a sua festa, né? Independente de onde o Vasco joga, sempre tem torcedor vascaíno, sempre tem uma festa do torcedor vascaíno, e não foi diferente lá em Belém do Pará. O Vasco que quase não joga lá, o Vasco vai jogar 2 vezes, inclusive, né? O Vasco vai jogar contra o Remo no dia de amanhã, e depois o Vasco joga pela Copa do Brasil também contra o Paysandu, lá no próprio Mangueirão, né? Então o Vasco vai jogar 2 vezes lá em Belém, né, uma festa maneira. A torcida do Vasco lá de Belém vai conseguir acompanhar esse time do Vasco aí 2 vezes, pelo menos aí nesse ano, beleza? E aí tá aqui, ó, o cara na moto com a bandeira do Vasco, depois olha o Jardim chegando, o Cuiabano, olha a festa do torcida do Vasco ali no fundo, né, Cuiabano dando aquele sorriso, né, torcedor botafoguense que fala que o Cuiabano tá triste jogar no Vasco, olha a tristeza do Cuiabano aí, né, vê o Paulo Henrique também falando com o torcedor vascaíno. Enfim, torcida maravilhosa do Vasco lá em Belém do Pará, e inclusive o Lineker, né, que está presente lá, inclusive, lá em Belém do Pará, ele tirou a foto aqui da torcida vascaína, ele também gravou um vídeo do torcedor vascaíno lá, fazendo festa, né, com a chegada dos jogadores. Olha aí, ó. Isso aí que os jogadores não tinham nem chegado ainda, né? Os jogadores não tinham nem chegado, então tinha mais torcedor do Vasco chegando ainda. Enfim, torcedor do Vasco sempre presente, né? Sempre fazendo sua festa. É aí que eu falo, o Vasco da Gama ele é tão gigante que mesmo ele na lama nesses últimos anos, ainda tem muito torcedor e a tendência é crescer cada vez mais, né? Com o Vasco campeão, enfim. É isso que a gente comemora, a gente vai torcer sempre pro melhor do nosso Vasco da Gama. A nossa torcida é diferente de todas as outras, na minha opinião, né? Uma torcida que nunca abandona e que nunca vai abandonar o nosso clube de regatas Vasco da Gama, que a gente tem um amor eterno. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like aí, ó, se inscreve no nosso canal, clica também no botão de hypar, porque ajuda demais o nosso conteúdo, ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos novos também, né, todo vídeo que eu solto aqui no canal, vocês conseguem acompanhar. Então, saindo esse vídeo por agora, né, um horário que não é normal, não é típico do canal, mas deixa seu like aí, se inscreve no canal que é importante, clica no botão de hypar. De tarde também tem outro vídeo pra vocês poderem acompanhar. Eu tava tendo alguns problemas, não tava conseguindo gravar o vídeo pra vocês, mas a gente já tá de volta 100%. Hoje já tem 2 vídeos, tem um vídeo curto de noite, enfim, amanhã, 6 horas da manhã também tem vídeo no canal, talvez tenha live, não sei, né? Então a gente vê aí direitinho o que a gente faz, mas é isso, pessoal. Tamo junto, clica no botão de hypar, se inscreve no canal, caso você queira comprar um produto do Vasco da Gama, uma camisa, um copo, uma garrafa, seja o que for, só clicar aqui nesse link. Tamo junto, abraço, saudações vascaínas e como sempre, Vitória Vasco!